O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é 2 de janeiro e a liturgia, bem assim no início do ano, a igreja, dentro da liturgia, ela vai nos esclarecendo a respeito de quem e a quem nós devemos seguir. Jesus nasceu. Aquele menino que está ali é o Salvador do mundo. E por ele ser o Salvador do mundo, ele é o enviado do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio dar a vida por todos nós. Então agora nós devemos colocar a nossa vida nele e tomar o cuidado para que nós não nos desviemos. Vocês veem aqui que no Evangelho uma comitiva de Jerusalém foi enviada para ver quem é esse tal de João Batista que está aí. Vamos dizer assim, aqui tem a religião judaica com os seus ensinamentos próprios, e de repente aparece um homem ali que está falando de que as pessoas precisam estar preparadas, porque o Messias está por chegar. Não foi enviado pelos fariseus, nem pelos doutores da lei, pelo sinédrio, enfim, em si, e está ali ensinando. Então é preciso averiguar quem é essa pessoa, porque senão ela poderá estar ensinando coisas que não convém e desviando as pessoas do verdadeiro ensinamento. É isso que está acontecendo. Então agora essa comitiva chega lá e começa a fazer pergunta: quem é você? Você é o Messias? Não. Você é Elias? Não. Olha, então nos dê uma resposta, porque nós precisamos levar alguma coisa, porque você está aí batizando e fazendo esse monte de coisa. Quem é você? Aí João Batista ainda fala algo assim, meio que era preciso decifrar, né? Pega uma palavra lá do livro de Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto. Né? Quem é então uma voz que clama no deserto? Então aquele que há por vir, eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele, dos pés. Então agora ele acaba mostrando de uma certa forma
que ele não é o que se estava esperando, mas ele está preparando as pessoas para o esperado. Eu não sei o resultado do retorno dessa comitiva, né? Eu não sei o que é que o Sidédrio acabou entendendo em relação a João Batista, porque ele falou uma verdade. Ele não se declarou sendo aquele que se esperava, que ia gerar uma grande confusão, né? Por isso que eles também não compreenderam Jesus, né? Porque Jesus acabava dizendo que ele era a pessoa, mas aí eles vão procurar na Sagrada Escritura, vão averiguar, lá vai dizer que o Messias viria de Belém, e realmente Jesus nasceu em Belém, mas na cabeça dele estava que ele era de Nazaré, porque foi lá que ele foi criado, ele era conhecido como nazareno, não como um habitante da cidade de Belém. E ainda mais tantas controvérsias, né? Não se podia fazer curas ou outras coisas no dia de sábado, não podia trabalhar no dia de sábado. Então Jesus agora está trabalhando no dia de sábado e ele está dizendo que é o Messias? Que homem é esse? Que mentira é essa? Está vendo como era difícil para eles terem a compreensão? Por isso que eles acabaram matando Jesus. Mas para nós, o que é que isso tem a ver conosco nesse início de ano? A igreja está querendo mostrar para nós que nós precisamos ter cuidado com os falsos ensinamentos que poderão nos desviar do verdadeiro caminho. Lá nos Atos dos Apóstolos, né? Quando Paulo, ele se despede da comunidade de Éfeso, e ele diz bem assim, olha, o que eu percebo agora é que cadeias e prisões me esperam. Ele está indo para Roma, ele sabia que lá em Roma ele ia ser morto, porque tudo estava mostrando, né? Aí o pessoal ainda tenta segurá-lo, ele disse, não me segura não, agora eu quero falar uma coisa para vocês. Aí ele reúne os anciãos, os líderes das diversas comunidades que estavam ali, e ele começa a dizer assim, olha, eu durante 3 anos ensinei, dei a vida aqui, ensinando a vocês a doutrina, e em nenhum momento eu pedi dinheiro ou alguma coisa, eu mesmo acabei provendo as minhas necessidades, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, cuidado com os lobos revestidos de cordeiro, eles vão se infiltrar e vão sair do nosso meio para desencaminhar vocês. Aí, entro agora na primeira carta de São João, né? Aí São João agora ele está esclarecendo isso, olha, cuidado. Estejam atentos ao que vocês sempre aprenderam. Imagine, João está ali já no final da vida dele, praticamente, né? E anos 70, 80, 90, mais ou menos nesse período, desde quando Jesus ressuscitou. E agora a comunidade está ali feita, a perseguição está acontecendo. Me parece que é Diocleciano, que é o imperador desse momento, ou é Nero, não sei, que acaba perseguindo a igreja, e ele está dizendo, olha, cuidado com os mentirosos, estejam atentos ao que vocês sempre atenderam. Aí veja o discernimento que ele dá para a comunidade ali, olha, o anticristo é aquele que nega o Filho. Olha que coisa tão simples e que nós não devemos complicar. Quem é o anticristo? É aquele que nega que Jesus é Deus.
E ao mesmo tempo ele diz, também ele nega o Pai, nega o Espírito Santo, nega a Santíssima Trindade. Então nós católicos precisamos estar atentos, né? Ainda mais hoje, olha aqui no Brasil, para nós brasileiros, é muito complicada a nossa vida aqui, a nível de religião. Olha o número de seitas existentes no Brasil. E dentro dessas seitas, olha o número de religiões pagãs mesmo que existe. Como eu falo aqui, né? A Umbanda, o Candomblé, o budismo, nós somos uma nação que tem mistura de vários povos. E por ter mistura de vários povos, cada um traz o seu deusinho. Então a pergunta é, quem está certo? Então a primeira coisa que ele está dando como discernimento é, olha, o nosso Deus, ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o ponto de divisão para qualquer tipo de religião. Divisão por quê? Não se nega que Jesus é Deus, não vai atrás, não. E aqui nós precisamos ter cuidado que se fala até de Jesus. Por exemplo, as pessoas vão lá no Espiritismo, rezam até o Pai Nosso lá. O pessoal diz assim, não, mas lá reza o Pai Nosso. Até os demônios sabem de qual o Pai Nosso. Até os demônios sabem. Estão revestidos de luz, né? Se apresentam como uma coisa, mas eles negam a divindade de Jesus Cristo. Então, se nega a divindade de Jesus Cristo, estou fora. Se Jesus não é Deus, estou fora. Mas já tem outros que negam o Pai. Fala-se de Deus, mas não fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que foi revelado no Antigo Testamento. É Deus, mas que Deus é esse? Como eu já falei aqui, Shiva, para os indianos, o Avatar, quem é? Aí complica, confunde, porque muitas vezes as pessoas acabam indo nesses lugares e alguns problemas deles são resolvidos. Problema financeiro é resolvido, tem pessoas que são curadas. Por isso que a base para nós entendermos Jesus como o nosso Deus e Salvador e o Deus que se revelou nessa pessoa, né? Porque é a Trindade, é um Deus só em três pessoas que se revelou a nós. O ponto não é o milagre, não é a cura, não. Porque assim que o pessoal fala, nossa, eu estava lá e o meu problema foi resolvido. Você acha que Deus não está lá? Não, a base não é essa, não. A base é o conhecimento. É doutrinal, a base está aqui. É naquilo que nós chamamos de depósito da fé, que está dentro da igreja, que vem de ensinamento desde Jesus, desde quando ele se revelou, até os tempos de hoje, com os bispos, né? Hoje nós estamos comemorando aí São Basílio e o seu grande companheiro também, São Gregório Nazianzeno, que foram administrando e ensinando a verdadeira doutrina em meio aos pagãos, e isso veio para nós através de Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Irineu, que foram deixando como base para nós. E aí tudo nós entramos com o resumo de tudo isso que está no catecismo da igreja. E é isso que faz nos firmar
não é emoção. Porque lá eles me receberam tão bem. Não, isso não é base doutrinal, receber bem. Porque foi lá na minha casa. Na hora que o parente meu morreu, ninguém veio me ajudar, ninguém veio conversar comigo, mas aquele dali, daquela seita, daquela falsa religião, foi ele que foi lá. Então eu me senti tão bem. Aí já entra o sentimento. Eu me senti tão bem que agora eu vou ficar aqui, porque é aqui que Deus está. Não é isso, é o conhecimento que nós temos, é todo esse ensinamento que foi nos dado. E aqui ele está dizendo, né, São João, porque, cuidado, porque eles podem desencaminhar. Como é que desencaminha? Como é que eu desencaminho uma pessoa? Eu desencaminho uma pessoa quando ela não sabe nada. Se eu não tenho o conhecimento, a pessoa me desencaminha facilmente. Um exemplo, nesses tempos aí, eu atendi uma mulher, e ela dizendo assim, que ela estava voltando para a Igreja Católica, porque ela saiu da Igreja Católica, foi para Seixenoe, foi para os Mormons, foi para não sei o que mais, foi no Espiritismo. Olha só, né? Cada um falou uma coisa e essa mulher acreditou. Ela passou por dificuldade. Nesses lugares ela acabou mudando. Aí ela disse, agora, padre, eu vou voltar para a Igreja Católica. Aí ela falou uma frase muito importante. Porque foi isso que os meus avós e meus pais me ensinaram. É por isso que eu volto. Embora ela não tivesse o conhecimento. Ela ainda está dizendo assim, ela está voltando porque os pais, os avós, ensinaram a ela. Ensinaram o quê? O mínimo. Então, ela está se apoiando no pai, na mãe, nos avós, mas só que ela não tem o conhecimento. Ela acredita que os pais e os avós passaram para ela a verdadeira religião, o catolicismo, a Igreja Católica. Mas ela não tem conhecimento. Então ela precisa fazer o quê? Ter o conhecimento. O que é que eu estou dizendo para vocês? Meus irmãos, que é isso que eu tenho falado constantemente. Ultimamente eu tenho falado isso. Reservem um tempo. De todo o tempo que vocês têm, reservem um tempo para ler, estudar o catecismo da igreja. Eu tenho dito, hoje na internet nós temos facilidades, nós temos pessoas que são assim, alicerçadas mesmo na doutrina da Igreja Católica, que ensinam bem, né? Tem diversos cursos por aí, porque às vezes as pessoas também ficam com preguiça de ler, né? Mas até no curso vai ter que ler. Então você tem que observar o que está sendo ensinado, o que está sendo falado, para se ter o mínimo de doutrina. E esse mínimo de doutrina é tão importante que qualquer pessoa vindo falar, ele possa, na linguagem do que o outro está dizendo, ele possa entender bem, isso aqui está contra o que a igreja sempre ensinou. E quem evangeliza? Muito mais. Muito mais. Às vezes eu fico observando determinados evangelizadores que tem por aí, que eles acham que eles estão evangelizando, eles não estão evangelizando não, porque eles não têm doutrina. Eles falam de Jesus,
eles falam de um bom testemunho, né? Eu acredito em Jesus, Jesus é o meu Salvador, sim, porque Ele me tirou da bebida, Ele me tirou disso, me tirou daquilo, só. Agora, quem é Jesus? Pergunta para ele. Pergunta para ele quais são os mandamentos da igreja. Pergunta para ele quantos são os sacramentos e pedir para ele falar quais são os sacramentos. Não sabe. Pergunta para ele sobre os dogmas. Por que a igreja declara que Maria subiu ao céu, foi assunta ao céu? Por que ela é a Imaculada Conceição? Por que Jesus tem duas naturezas, uma divina e uma humana? Não sabe. Só sabe dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus é o Salvador e que Ele tem um projeto na sua vida. É assim. Ele tem um plano para a sua vida. Mas que plano é esse? Não sabe dizer. E você vê que São João, ele está dizendo assim, olha, qual é a promessa que Jesus nos fez? Você vê os evangelizadores, os pregadores, aí fala, Jesus tem uma promessa para você, né? Só que essa promessa é material que a pessoa está dizendo. Olha, a promessa é que Ele vai te dar um emprego, a promessa de Jesus para você é que Ele vai te dar uma faculdade, está vendo? Mas qual é a promessa que Jesus tem para nós? Aí São João está dizendo, a vida eterna. Olha a promessa. Aquele que o seguir, aquele que ser fiel a Ele, aquele que for fiel ao que a igreja ensina, aquele que for fiel aos mandamentos, aqueles que participam da missa dominical, e também aqueles que compreenderam mais ainda, que vão aí compreendem e participam da missa diariamente, aquele que tem o conhecimento da infalibilidade do Papa, e assim por diante. Esse vai ter como promessa a vida eterna, porque essa vida nossa, ela é passageira, não existe algo de mais importante do que a vida eterna que Deus vem nos dar. O Filho de Deus se encarnou para nos dar a vida eterna, foi para isso que Ele veio. Ele recebe essa natureza humana para morrer na cruz e nos dar a vida eterna. Porque se nós não tivermos como base isso, o anticristo, aquele, né, que está se preparando aí para organizar o mundo e tudo, o que é que ele vai prometer para nós? Comida, bebida, vestes. É isso que ele vai prometer para nós. Agora, comida, bebida, veste, nos leva para a vida eterna com Deus? Não. Por isso que os primeiros cristãos, eles davam a vida por amor ao Cristo. Eles não se importavam com comida, com bebida, com vestes. Eles se preocupavam com a salvação deles. Por isso que os imperadores não conseguiam pegar. Porque o que é que eles prometiam para eles? Vida, entre aspas, em abundância. Não a vida em abundância enquanto vida eterna com Deus. Vida em abundância é o quê? Você ter o seu carro, ter sua casa, ter todas as suas coisas. Aquilo que você quiser, você vai poder ter. Mas isso tudo só nos sustenta para essa vida. Morrendo se perde. Aí fica essa confusão, né?
Você vai para esse daqui fala uma coisa, esse daqui fala outra, esse padre fala uma coisa, esse outro de cá fala outra, e a pessoa fica dizendo: aonde está a verdade? A verdade está naquilo que a igreja sempre ensinou. Então eu tenho o conhecimento desse depósito da fé, desses ensinamentos que foram ensinados e que é o sustento para nós católicos, que até na hora que eu estou falando, você tem um conhecimento tão grande que você diz assim: o padre lá, aquilo ali que o padre falou, não está de acordo não, está errado, não foi isso que a igreja ensinou não. Você pode até chegar lá depois na sacristia e dizer: padre, olha, eu fiquei muito preocupado que aquilo que o senhor falou não está no catecismo, não foi isso que foi ensinado. Se o sacerdote for humilde, ele vai dizer: nossa, acho que na hora eu estava falando tão rápido, eu acabei falando isso, muito obrigado. Ou senão, se ele está na heresia, ele vai dizer: quem é você para vir me corrigir? Você não sabe de nada. E no entanto a pessoa está sabendo mesmo a verdade. Ainda mais que o senso comum do povo está bem assim: olha, mas o padre falou. É aquela confiança tão grande e que precisa ter mesmo. Mas quando nós sacerdotes, nós somos sérios. Aí a pessoa diz: não, mas foi o padre que falou. Mas a pessoa diz: sim, o padre falou, mas não está correto, está errado. Mas foi o padre que falou. Está vendo? Essa falta de conhecimento que nós temos, que nós deveríamos ter, e que isso aqui é muito fácil para o lobo revestido de cordeiro desencaminhar. É isso que acontece quando essas seitas vão lá, batem nas nossas portas, as pessoas vão lá e começam a falar, e a pessoa, por ela não ter o conhecimento, ela acaba acreditando e desencaminha. Aí aquela pessoa, que ela até ia na igreja, mas ia apenas porque meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, e os meus avós também. Mas agora eles já não estão indo, porque aquela pessoa, numa capacidade doutrinal, mas ideológica, ou seja, uma doutrina ensinada que não está de acordo com o que a igreja ensinou, ela consegue desencaminhar. Então, resumindo, terminando, João está dizendo: caríssimos, olha bem, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é mentiroso, senão aquele que nega a Eucaristia? Fala até de Jesus, mas nega a Eucaristia. Quem é mentiroso, senão aquele que não acredita que Nossa Senhora é a nossa mãe, que ela é uma mulher qualquer? Olha, esse é mentiroso. O anticristo é aquele que nega o Pai, o Filho, e todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio, porque aquilo que foi ensinado desde o princípio não muda, não vai mudar, porque a verdade, ela não muda. Você quer ver uma grande verdade? Embora, possa acontecer algumas a grande verdade é essa. Olha uma verdade: para uma criança nascer, para uma criança ser concebida, precisa de um homem e uma mulher. Essa é uma verdade que não muda. Ah, mas tem a fecundação in vitro, mas precisou do espermatozoide masculino e do óvulo feminino. Essa é uma verdade. Não vai mudar isso aqui.
Não tem como. O que é que define um homem e uma mulher? A sexualidade dela. Mas como a pessoa muda, eu digo, então eu vou dizer assim, o útero. A mulher nasce com útero. Essa é uma verdade, não tem como. Se a mulher nascer sem o útero, teve algum problema. Mas a verdade é essa. A verdade não muda. O ensinamento da Igreja Católica, que já foi ensinado desde Jesus até hoje, não muda. Então, cuidado para vocês não serem desencaminhados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.